E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e obviamente vamos falar do bate-papo do Lula com o Bonner e a Renata, porque não dá pra chamar aquilo ali de uma sabatina. Enfim, o vídeo tá aqui dividido em 6 temas, quero começar falando do geralzão que aconteceu ontem no Brasil, Lula vs Bolsonaro, nosso presidente aí crescendo nas pesquisas, foi atacado pela Bachelet, a aliada do Lula, enfim, coisas assim gerais. E aí a gente entra no bate-papo. Primeiro quero falar da repercussão, as percepções, o que a direita achou, o que a esquerda achou, o que a Isentolândia achou, a terceira via e mais algumas coisinhas. Depois quero falar sobre um tema que ficou faltando no debate e ficou bem estranho porque no dia de ontem o jornal O Globo soltou uma nota bem pesada que pouco foi explorada ao longo do Jornal Nacional. Depois vamos falar sobre corrupção. E aí, falar sobre corrupção em si, o que o Lula falou sobre a Polícia Federal, o que o Lula falou sobre o orçamento secreto, que inclusive comparou com o mensalão. Depois, os últimos 2 temas, eles se completam. O Lula falou sobre o agronegócio. Ali uma fala, talvez, quando você junta o agronegócio e o MST juntas, uns 2 minutos. Só que esses 2 minutos tem muita coisa pra gente comentar sobre. Acredite, tem muita coisa. Pode até parecer uma fala bestinha, descompromissada, mas quando você lembra o que o Lula já falou no passado, algumas palavras-chave, expressões que fala, ih, rapaz, complicado o que é que o Lula anda defendendo. Mas enfim, vamos começar, que tem muita coisa. E eu já quero começar aqui falando sobre a Bachelet. Gente, não tem como não comentar sobre isso, porque isso aqui pra mim mostra um pouco da hipocrisia da esquerda e como a turma do Lula vem conseguindo aí alguns apoios internacionais bem estranhos. Vide aí, né, o que o Washington Brasil Office vem fazendo, pegando as ONGs no Brasil, fazendo uma ponte com congressistas americanos para falar, meu Deus, o golpe. E estão querendo até ver se colocam integrantes da família Bolsonaro na CPI do Capitólio dos Estados Unidos. Mas enfim, no dia de ontem, a Bachelet fez críticas a Bolsonaro. Só quero ler a manchete para você entender onde eu quero chegar. De saída da ONU, Bachelet critica a postura de Bolsonaro contra o judiciário. A Bachelet, ela podia tentar a reeleição, mas vinha sendo alvo de inúmeras críticas, principalmente sobre o relatório dela em relação àquele país asiático, bem vermelho, que parece que ela, assim, né, deu uma passada de pano, a viagem dela lá não foi muito boa, ela não fez algumas denúncias que as pessoas esperavam dela, inclusive foi criticada até pelos americanos, mas nada estranho por aqui. Mas vejam só, a Bachelet está criticando a postura de Bolsonaro contra o judiciário, não, que isso, aquilo outro, também falando questões eleitorais. Eu entendo muitas pessoas criticarem Bolsonaro por isso, mas a Bachelet é muito estranho, porque em 2018, a revista Exame, na época, falava o seguinte, governo chileno pede prudência após carta de Bachelet em apoio a Lula. O governo do Chile pediu prudência nessa terça após a publicação de uma carta assinada pela ex-presidente Bachelet e mais de 40 políticos chilenos de centro-esquerda em apoio à inscrição da candidatura do ex-presidente Lula. O chefe da diplomacia chilena acrescentou que o Brasil é um Estado de Direito, tem um poder judicial que é independente, tem uma maturidade e uma estabilidade enorme, é um grande parceiro comercial. Ou seja, em 2018, a Bachelet queria interferir em decisões judiciais, influenciar em decisões judiciais no Brasil em favor do Lula. Quem é a Bachelet para falar do Brasil um tema ligado ao judiciário? Você consegue entender a hipocrisia da Bachelet? Não estou falando que Bolsonaro não merece ser criticado, mas a Bachelet que foi reclamar do judiciário por questão do Lula, não dá, né? Aí é 2 pesos e 2 medidas. A carta a favor da inscrição da candidatura de Lula, que está preso desde abril em uma carceragem da Polícia Federal em Curitiba, foi assinada por 43 políticos chilenos de centro-esquerda, né? Que extrema esquerda não existe. E essa carta foi liderada pela Bachelet. E só para fazer um pequeno compilado, no início do ano, em abril, surgiu lá uma nota que o comitê da ONU, um comitê em especial de direitos humanos, estava incomodado aí com as questões do Lava Jato, do sítio. O Lula era basicamente uma vítima da sociedade. Tá lá, Comitê da ONU vê falhas em processos contra Lula. Impacto jurídico é incerto. Não teve impacto jurídico nenhum, só na narrativa.
O Lula até fala o seguinte, ó: hoje eu estou feliz, a decisão do Tribunal da ONU. Que Tribunal da ONU? Não teve nem tribunal, foi um comitê. O comitê virou tribunal. E aí você vê, ó, na ONU, Bachelet expressa sérias preocupações com a situação dos direitos humanos no Brasil. Isso foi em setembro do ano passado. Michelle Bachelet assinou o manifesto a favor de Lula livre em 2018. Ela não só assinou o manifesto, como, agora a comissária da ONU, Bachelet denunciará violações a Lula. Ex-presidente chilena é uma das principais líderes internacionais a denunciar a perseguição política contra o ex-presidente e tentará visitá-lo em Curitiba. A Bachelet foi confirmada nesta sexta como a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos e deve apoiar a denúncia do Lula que tramita na ONU sobre a violação de suas garantias. Isso aqui é de 2018. Aí no início do ano, o que o PT falou, a Bachelet vai apoiar em 2022, olha só, o comitê da ONU falando que sim, o Lula, o pobre coitado do Lula, foi perseguido. Aí quer Bachelet falar de Bolsonaro. Miriam Leitão falou o seguinte, não, como era, ela botou algo na linha que era assim, o certo e perfeito e sensacional recado que a Bachelet diz para Bolsonaro, ela batendo palma, divulgando aí vários jornais, saiu em tudo, saiu no Estadão, saiu na Veja, saiu no Globo, saiu no G1, saiu em tudo que é lado. A Bachelet, criticando o Bolsonaro, 100% imparcial. Beleza. Outra notícia relacionada ao Brasil, o Ministério Público Eleitoral diz que vídeos de Damares sobre o PT não são fake. Ex-ministra e candidata ao Senado disse em vídeos que cartilha de governo Lula ensinava jovens a usar crack. Quem disse? É o Poder 360. Quem poderia imaginar? Eu estou chocado. Estou chocado. Eu não... Quer dizer que não é mentira, não é fake news os vídeos da Damares. Estranho, hein? Só para comentar também de eleição, o patatismo cultural abraçou de vez, né, o petismo. Você está vendo aí, fez já o aceno que no segundo turno os patatistas estarão com Lula ou com Lulo, porque voto nulo e voto Lula e voto Lulo é a mesma coisa, mas tá lá, ó, não votarei no 22 para nada. Ou seja, patatismo cultural oficialmente está do lado da esquerda. Não tem mais nem o que esconder. Avançando mais um pouco, Bolsonaro aumenta a vantagem sobre Lula no Rio Grande do Sul. Acho que já está assim, totalmente pacificado que Bolsonaro vai levar Sul, Centro-Oeste, Norte. Acho que isso leva também o Sudeste com ampla vantagem. E no Nordeste eu acho que vai ser uma diferença muito menor do que nas eleições passadas. Mas depois a gente comenta mais sobre pesquisas. E vamos começar. Já estamos chegando aqui na questão da Globo. Da sabatina. Da sabatina não, deixa eu me corrigir. O bate-papo entre o Lula e seus amigos. No dia de ontem, a Tsuki postou isso daqui, mas acho que foi no dia anterior. Opinião. 2 homens falando e uma mulher escutando. É um formato antigo e machista que combina bem com Bolsonaro. Por que não combina bem com Ciro Gomes? Por que não combina bem com Lula? Eles têm que procurar qualquer confusão para criticar. O importante é criticar Bolsonaro. O que é que tem a ver? Quer dizer que é culpa de Bolsonaro que a Globo colocou um homem ou uma mulher? É culpa de Bolsonaro? Foi Bolsonaro que obrigou o Bonner a estar lá? A Tsuki diz, oi, mas então, não é a Globo que é machista e com formato antigo? Já que Bolsonaro foi o convidado? Tá parecendo o Lula, né? Que quer inverter. Que a culpa do desemprego não é da corrupção do PT, mas sim de quem investigou. Mas a gente chega lá. E olha só, ainda a Globo. Propaganda eleitoral na TV e no rádio começa nessa sexta-feira. Além de Bolsonaro ser o único cara que não está sorrindo, você percebe que Bolsonaro, né, tá bem pequenininho. Cabecinha assim, rapaz, pequenininha. Eu desenhei uns retângulos depois. Vamos atrás dessa foto. Desenha um retângulo, você vai perceber que a cara do Lula tá maior que a cara do Ciro Gomes e tá quase na mesma proporção da Simone Tebet. Já de Bolsonaro, rapaz, pequenininha. Ele não faz questão nenhuma de disfarçar. E aí, já quase chegando nos finalmente, logo pela manhã de ontem, a Veja falava: Lula quer selar as pazes com a Globo no Jornal Nacional.
Bom, acho que essa paz já foi selada há muito tempo. Dizia, ó, aliás, os próximos dois presidentes torcem para que a entrevista que será dada hoje pelo petista ao Jornal Nacional tenha um desfecho importante. A campanha quer que Lula saia de lá tendo feito as pazes com a TV Globo. Mas não já tinha feito. Alguém tinha dúvidas que o Lula estava brigado, não estava melhores amigos. Renato traz aqui só uma pequena postagem. Isso aqui foi quando eu fui lá olhar as coisas da Bachelet, no vídeo da Bachelet, né, que quando ela soltou a nota. Aí eu achei essa postagem aqui, eu falei, tudo a ver com o vídeo de hoje. Em 2014, a Globo fez lobby para que o Lula fosse candidato no lugar da Dilma. O João Roberto Marinho cuidou pessoalmente de toda a articulação. Em 2022, a Globo volta a se unir com Lula com o objetivo, segundo palavras do Renato, destruir a família e o Brasil. Aí tá lá, poucos meses depois, cruzei com o João Roberto Marinho, descendo as escadas do Instituto Lula. Cumprimentei-o e segui para o encontro com o presidente. Perguntei a ele o motivo daquela visita. Era uma sondagem para que Lula fosse o candidato à presidência em 2014, no lugar de Dilma. Rede Globo, Rede Globo, Rede Globo. E aí vamos falar dela e do Lula. Vamos começar. Informação relevante. O Lula tem menos audiência que Bolsonaro. Tá lá, ó. Lula perde para Bolsonaro na audiência do Jornal Nacional. O Lula é tão favorito, mas tão favorito, e teve uma audiência menor. Não é estranho? Ontem saíram várias matérias, eu nem coloquei aqui, falando o seguinte, não me veio a cabeça na hora, que o Lula é o assunto mais comentado das redes sociais. O Lula está sendo bem comentado. Mas comentado positivamente? Será que é comentado positivamente, né? Um grande líder, etc? Será? Ou será que são críticas? Eu vi muita crítica vindo por parte da direita, com os engajamentos bem altos. Mas tudo bem, vamos continuar. Olhando aqui o Milton Neves, tá mais à direita, mas não tão à direita assim, né? Não dá pra falar que é um bolsominion. Ele gosta do presidente, tudo bem. Mas você vê, ó. No Brasil, no Bolsonaro tivemos dupla tortura e o entrevistado mal falou. E escrevi, com tantas interrupções e raiva contra o candidato, não precisava nem de entrevistado, pois hoje a dupla de ouvintes nada interrompeu e virou um monólogo do preferido. Então hoje nem precisava de entrevistadores. Acho que o Milton resumiu muito bem. Eu não lembro quando o Lula foi interrompido ao longo do dia de ontem. O Paulo Matias fala o seguinte, Lula dizendo claramente que combate à corrupção causa desemprego. Inacreditável. Favelado investidor falou o seguinte, de verdade, é assustador um cara que assaltou o país está em jornal nacional como candidato a presidente. O Eduardo Cunha falava, Bonner foi tchutchuca com Lula, assim como foi com Ciro. Com Bolsonaro, foi Tigrão. E teve gente que preferiu não se expressar por palavras, mas por imagens. Dizem que às vezes uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E essa daqui são algumas imagens, né? Então são muito mais do que 1000 palavras. O Leandro Russo colocou aqui, né? Bolsonaro com o Bonner e a Renata. E depois o Lula com o Bonner e a Renata. Eu vi uma coisa, aí vocês têm que checar, mas eu vi um comentário falando o seguinte, que quando os olhos assim estão bem comprimidos e você está com um sorriso no rosto, essa expressão em geral diz que é uma felicidade verdadeira, que está sendo assim exposta, né? Exprimida. Lula aperta assim, né? Os olhinhos apertadinhos, aquele sorriso, o Bonner também, parece que eles estão felizes. E ainda mais, continuando falando de imagens, que vale mais do que 1000 palavras, nem o Noblar faz questão de disfarçar, todo mundo sabe que o Noblar vota no Lula, e ele fez questão de dar destaque ao sapatinho vermelho da Renata. O Lula estava em casa. Mas beleza. Vamos para tentar pegar uma turma um pouco mais imparcial. A gente sabe que o antagonista não é tanto assim, né? Porque, em tese, no passado era um pouco anti-Lula. O Maynard tinha sentado no colo do Lula. E aí não sei se o pessoal antagonista expulsou o Maynard porque estava ficando muito feio, né? O Maynard apoiando o Lula. Mas o Cláudio Dantas falou o seguinte, a sabatina de um amigo meu. No Jornal Nacional, Lula tentou vender mais uma vez a ideia de que fez o melhor governo da história, sem admitir erros e crimes. Em entrevista, serviu-lhe de bom palanque. O tom mais suave dos apresentadores,
o Supremo te deu razão, deixou o clima mais ameno, permitindo a Lula usar o Jornal Nacional como palanque e mentir como nunca antes na história deste país. E sem ser desmentido, diga-se. Ninguém estava lá para desmentir, para interromper, para falar. Não, fala aí, Lula, o tempo é seu. Em resumo, Lula vendeu pela enésima vez a ideia surrada de que a corrupção em seu governo foi investigada e que nunca teve nada a ver com as indicações dos corruptos, que dilapidaram a Petrobras ou com a compra de apoio no Congresso e tantos outros escândalos, Sete-Agarra, Castelo de Areia, etc. Investigados sim e enterrados também. Fiquei com a impressão de que o governo Lula não foi do Lula, pelo menos a parte ruim, foi do amigo. Provavelmente, como nos casos do Triplex e do Cid de Atibaia. A matéria é muito maior que isso, mas eu acho que aqui está a percepção do Cláudio Dantas, o principal aí sobre o bate-papo. Vamos pegar alguém um pouco mais imparcial, em tese. A Veja. No Jornal Nacional, Lula não presta contas do passado nem se compromete com o futuro. Um parágrafozinho só. Lula falou o que quis, não respondeu objetivamente as perguntas, foi pouco interrompido. Eu acho que ele não foi interrompido, mas tudo bem. A entrevista fluiu de forma mais amistosa, virou conversa e discurso em alguns momentos e deu ao petista uma generosa vitrine eleitoral. Olha, a passada de pano foi demais. Lula falou sobre propostas, não se comprometeu com nada do que foi provocado a se comprometer e ainda escapou de responder a perguntas por falas como as que atacaram policiais. A Globo não perguntou, por exemplo, Lula, quando você falou que Bolsonaro não gosta de gente, ele gosta de polícia, o que é que você queria falar com isso? Não perguntaram sobre isso. Falas que abordaram a questão do meu corpo, minhas regras. Nada de pauta ideológica e trataram de forma lamentável a violência contra a mulher. É sempre mais fácil assistir e analisar do que fazer, claro, mas foi um passeio no parque. O Bonito tá falando, não tô aqui criticando, sei que é difícil fazer, né? Aquilo de fora é fácil, não quero falar como é que a Renato Bonner tem que fazer o trabalho deles, mas foi um passeio no parque. Eu tinha comentado ontem lá no Twitter, conversei comigo, tem um amigo meu que trabalha na Boticário, acho que é feita na Serra de São Gonçalo, tá entre Feira e São Gonçalo, eu não sei, tem gente que diz que é de Feira, tem gente que diz que é de São Gonçalo, cada cidade quer puxar pra si, mas eu sempre perguntei, ele falou, mano, como é que tá aí o chão de fábrica? Me conta aí o chão de fábrica. Aí eu falei, me manda um áudio aí pra... Qual foi? Pra saber o que é que tá rolando. Aí se liga aqui, ó, dá só play no áudio, botar em 2x. E aí, rapaz, essa entrevista de Lula repercutiu aqui no chão de fábrica. Os peão, nego, tudo dizendo da passada de pano de William Bonner, pô. Deixou o cara conversar, não pegou os tópicos, pô, de corrupção, foi mais a fundo. É como se foi como se uma mãe, pô, falando com o filho quando faz uma coisa errada. Não é aquela mãe de hoje, né? Não é aquela mãe dos anos 80, não, que já dava logo uma surra no moleque. A galera sentiu aqui, viu, que podia ter perguntado mais e falado, né? Muita gente tá falando, se Lula for eleito, só vai falar pro resto dos brasileiros que o crime compensa. Aí você sabe, né? Se o crime compensar, um peão de fábrica pra falar isso é uma coisa, né? Tem um impacto muito maior. Tu é doido? Rádio Peão, Boticário, interior da Bahia. Aí tá aí. Quem quiser comprar, compra. Quem quiser comprar, não compra. Só acho uma coisa, o povo não é bobo. Da mesma forma que o povo percebeu o tratamento que Bolsonaro recebeu, né? Bem agressivo, um ambiente hostil. Com Lula, meu Deus, o William Bonner só faltou pegar no colo. Vamos continuar. Você vê que o Boninho ele citou alguns pontos que a Globo não questionou. O Lula, a própria Globo aí vem insistindo na narrativa que era Bolsonaro, que vinha aí com intolerância religiosa, com isso, com aquilo outro. Beleza. E a gente vinha comentando que Bolsonaro, assim, ele estava realmente ele estava cobrando que o Lula se posicionasse sobre o que está acontecendo na Nicarágua. Que é aliado dele, o Daniel Ortega. Perseguição a cristãos rolando lá, assim, à solta. Mas nada disso no Jornal Nacional. Só que o que fica estranho é uma coisa. No dia de ontem, o Globo soltou essa nota. Na Nicarágua, Ortega culmina golpe contra o principal jornal do país com tomada de edifício histórico. Mais um atentado contra as liberdades, agora liberdade de imprensa. A Globo, nada. Sim, nada. Zero.
Zero, 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 zero atrás de zero. Zero. Por que o William Bonner não perguntou sobre isso? Por que o William Bonner não perguntou sobre os cristãos pro Lula? Inacreditável. Inacreditável. Aí você vê. O Lula ontem, ele falou, usando aí um argumento, que não é a primeira vez que ele utiliza, só que é um argumento muito engraçado, que parece que toda a turma do Foro de São Paulo, quando tem que se pronunciar sobre determinada situação que envolva em ditaduras, eles sempre falam a mesma coisa. Eles invocam a autodeterminação dos povos. E aí um perfil lá do Twitter, o Liberdade Direita, LDR, ele postou aqui um vídeo que tem a fala do Lula e depois a fala do Hugo Chávez. Tá em espanhol, mas dá para entender. Escuta só. Seus adversários políticos costumam acusá-lo de apoiar ditaduras latino-americanas de esquerda. Para um democrata, isso não soa como uma contradição, candidato? Não. Primeiro, para um democrata, a gente precisa respeitar a autodeterminação dos povos. Cada país cuida do seu nariz. É assim que eu quero para o Brasil, é assim que eu quero para os outros. Cada país cuida do seu nariz. Será que o Lula realmente pensa assim, que cada país tem que tomar conta de si? Ou será que o Lula na verdade, defende uma governança global? Que exista uma governança para mandar em país? Você não cuida de você, quem cuida são os outros. De qual forma o Lula pensa? Será que o Lula tem dois pensamentos diferentes para questões que basicamente deveriam ser a mesma? E essa pergunta a gente vai responder ao longo do vídeo. Mas vamos ver agora o Hugo Chávez. La pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Si es una dictadura. Sí, pero no puedo yo condenar a Cuba. ¿Sabe? Hay un principio de derecho internacional, que es la autodeterminación de los pueblos. Autodeterminação de los pueblos, algo assim. Não posso condenar Cuba? É a mesma coisa que o Lula faz. Eu li o vídeo na íntegra, eu mando para vocês no Telegram. A mesma linha argumentativa. Lula e Hugo Chávez. Vem da mesma escola, só pode, né? A entrevista de ontem também, como o Cláudio Dantas falou, né? O Lula falou o que quis, não foi desmentido, pelo menos não ao vivo. Deixaram ele falar o que ele quisesse. Na verdade, teve uma hora que o Bonner tentou interromper. Só que o Lula tinha coisa pra falar. Aí quando o Bonner tentou e viu que o Lula tinha coisa pra falar, ele ficou calado assim, ó. Esperou o Lula terminar, aí ele fez a pergunta. Mas enfim, mesmo falando o que queria, até, imagina só, imagina chegar ao ponto que essas agências de fact-checking, que em geral o pessoal até brinca, né, que é de left-checking, que são agências da extrema esquerda. Lula falou tanta coisa estranha ontem, que você vê aqui, ó, lupa. Lula faz relato falso no Jornal Nacional sobre a criação de órgão contra a corrupção. Durante sua participação, o petista afirmou que o COAF foi criado em sua gestão, o que é falso. Não só aqui. Você vai lá no Twitter, ó, os fatos. Olha a quantidade de coisa que falsa que eles tiveram que falar. Ó. É falso, 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 falso. O outro é, não é bem assim. Até os checadores estão falando, né? Acho que o Lula passou um pouquinho do ponto. Beleza. E o Lula também fez uma revelação interessantíssima. Não vou dar play no vídeo, mas ele afirma com todas as letras que bom mesmo era na época que a polarização era entre o PT e o PSDB. Que o Fernando Henrique é cara pra tomar cervejinha. Pra tomar cervejinha. Pior que esse vídeo aqui tem uma parte... Deixa eu ver se eu... Acho que eu baixei esse vídeo. Esse vídeo tem uma coisa que é interessante, eu nem lembrei disso. Não baixei esse vídeo, não. Não baixei. Mas... vão atrás desse vídeo. Quer assistir? Eu comento o seguinte. Ele fala que a polarização é boa. E aí ele fala que nas democracias tem a polarização é bacana. E aí, os locais que ele diz onde não tem polarização, ele dá dois exemplos. Cuba e o país vermelho asiático. Interessante, né? Os países que não têm polarização, deve ser porque são ditaduras. Mas beleza. Vamos aqui o próximo tema. Fala de corrupção um pouquinho. O UOL aqui coloca um recorte. Lula critica a Operação Lava Jato. Por conta da Lava Jato, nós tivemos 4 milhões e 400 mil desempregados, 270 bilhões que deixaram de ser investidos no Brasil e a gente deixou de arrecadar 58 bilhões. Esse aqui eu baixei o vídeo. Vamos aqui ouvir o áudio. Cadê?
Por conta da Lava Jato, nós tivemos 4.400.000 desempregados nesse país. Por conta da Lava Jato, nós tivemos 270 bilhões que deixaram de ser investidos nesse país. E por conta da Lava Jato, a gente deixou de arrecadar 58 bilhões. Por conta da Lava Jato, nós... não sei se você sabe o MST hoje. Isso não é um pouco estranho? Será que o Lula não está invertendo a ordem? O problema foi por causa da Lava Jato ou por causa da corrupção? Será que se não tivesse corrupção, não teríamos os problemas? Será que a culpa maior não vem da corrupção? Lava Jato de perfeita não é perfeita. Teve problemas. Eu tenho inúmeras críticas. Meu Deus do céu, é só ver a quantidade de vídeo que tem aqui nesse canal. Agora, você querer inverter, né? Pô, o Lula tá meio complicado. Querer falar que é por culpa da Lava Jato, eu acho que a culpa mesmo é da corrupção. E aí, vejam só. Van Garten fez um tweet sobre o tema. Lula acaba de confessar em rede nacional que recebia informação privilegiada sobre operações da Polícia Federal em seu governo. Um escândalo. Isso casa com o episódio em que Dilma tentou torná-lo ministro às pressas para livrá-lo da prisão. Van Garten é do governo. E vocês vão trazer para você ver dos dois lados. Tanto o cara ligado ao governo, Bolsonaro, comenta sobre isso, quanto a Isto É, que... assim, as piores capas contra Bolsonaro aí nos 4 anos sempre vem da revista Isto É. Soltou essa, ó. Lula precisa se explicar. Revelou que sabia de operação da Polícia Federal contra irmão. Casa de Vavá foi alvo de busca e apreensão em 2007 e petista disse que não avisou. A admissão vai de encontro às normas da Polícia Federal e pode colocar Lula em situação delicada se cobrado se explicar. Por lei, cabe ao diretor-geral da Polícia Federal avisar ou não ao presidente da República sobre operações contra os chamados alvos delicados no decorrer. No decorrer da operação e não antes. Não antes, no decorrer. Como conotou a fala do petista. Poder 360 também comenta e traz uma informação extra, que é o seguinte, ó. PF contou a Lula que faria operação contra o irmão do petista. Ex-presidente disse que estava na Índia e foi informado sobre a ação. Mas esse tipo de comunicação é ilegal. Em 2005, eu estava na Índia. A Polícia Federal foi na casa de um irmão meu, esse que morreu quando eu estava preso. Esse cara ganhava R$ 2.900, aposentado na prefeitura. A Polícia Federal invadiu a casa dele e eu sabia antes. E eu falei, não vou interferir porque quem ficou sabendo não é o Lula, foi o presidente da República, ela que cumpra com suas funções. O ex-presidente já havia dito que foi comunicado pela Polícia Federal sobre a operação em entrevista à Rádio Educadora de Piracicaba em 29 de junho. Na ocasião, Lula afirmou que soube da ação com 12 horas de antecedência. Ou seja, não é nem... É o modo aqui. Ou seja, não foi nem a primeira vez que isso ocorreu. Deixa eu ver aqui um negócio aqui. Eu botei a moda assim. Deixa eu ver aqui. Peraí. Enfim. Vamos lá. Acho que foi que apareceu na tela aí o Paraná Pesquisas. Eu falei, o que apareceu aqui na tela? Meu mouse acho que bateu aqui no negócio do Windows. Mas continuando. Lula também falou sobre o orçamento secreto. A CNN fez uma nota. Lula admite corrupção na Petrobras, erros de Dilma e compara mensalão ao orçamento secreto. E foi uma fala engraçada, porque o Lula meio que acaba por defender Bolsonaro e acaba também por retirar a responsabilidade de muita coisa das costas do presidente. Fiquei surpreso aí pela defesa. Lula ainda comparou o escândalo do mensalão que ocorreu durante seu governo e ao das emendas de relator. Olha interessante, popularmente conhecido como orçamento secreto. Popularmente conhecido não, vocês empurraram essa narrativa a goela abaixo. Que surgiu durante o governo Bolsonaro. Isso é interessante. Se fosse criação de Bolsonaro, vocês acham que a CNN teria dito que surgiu durante o governo ou Bolsonaro criou o orçamento secreto? Informação relevante, vocês vão entender por quê. Você acha que o mensalão, que tanto se falou, é mais grave do que o orçamento secreto? Questionou o petista. Bom, a meu ver é porque o orçamento secreto, na verdade, são as emendas de relator,
as RP9, onde o Congresso consegue direcionar parte do orçamento. É dinheiro lícito, são emendas parlamentares, e o Congresso que diz, o dinheiro vai ser alocado aqui, só isso. O mensalão foi compra de apoio parlamentar. Caixa 2, ali foi complicado. Eu acho que é bem diferente uma coisa da outra. Bem diferente. Segundo Lula, o atual presidente se tornou refém do Congresso e não manda em nada. O orçamento secreto não é banda de troca, isso aqui é usurpação do poder. Então, eu concordo em parte com Lula. Acabou o presidencialismo, o Bolsonaro não manda em nada. O Bolsonaro é refém do Congresso Nacional, o Bolsonaro sequer cuida do orçamento. Quem cuida do orçamento é o Arthur Lira. E essa questão aqui do acabar o presidencialismo, em parte o Lula não está todo errado não. A quantidade de medidas que vêm sendo tomadas por uma área fisiológica da política, inclusive pessoas que o Lula gostava. O Lula fala que ele preferia a polarização na época do PSDB. Fernando Henrique Cardoso é o grande pai do semipresidencialismo no Brasil. O orçamento, você tirar do executivo e colocar uma parte no Congresso, você está fortalecendo o semipresidencialismo. Você instituiu uma cláusula de barreira onde cada vez mais você tem menos e menos políticos, num cenário que você só pode ser candidato se você for filiado a um partido político, ou seja, você está concentrando o poder na mão de pessoas, porque não precisa nem ser eleito para você mandar num partido político. O Kassab não tem cargo nenhum. Manda no PSDB como um todo. Então, assim, realmente o presidencialismo ele vem sendo enfraquecido. Você está vendo aí um agigantamento do poder legislativo no Brasil. Então, diversas coisas que acontecem, diversas leis que não passam, diversos projetos, por exemplo, do governo que caducaram, dá um exemplo aí que esse é conhecido por todos, que é a carteirinha estudantil gratuita, que o Maia deixou caducar, a culpa não é de Bolsonaro, a culpa é do Congresso. Foi bom o Lula ter frisado isso daí, que parece que tem muita gente que não entende ou não quer entender. Mas vamos lá. Sobre corrupção, ontem eu encontrei essa imagem aqui, achei interessante. O Poder 360 fez aqui as denúncias que o Lula foi acusado, os casos e a situação que se encontra, né? Anulado, Supremo reiniciado no Distrito Federal, ação trancada e arquivado. E tá aí, né? E diz o seguinte, Lula se livrou de processos, mas só teve 3 absolvições. Lembrei porque eu coloquei isso daí. Os primeiros 40 segundos do Jornal Nacional foi uma das coisas mais abjetas da história. O William Bonner falando, não, você meio que roubou, etc. Né? O PT teve corrupção, mas o que é que você vai fazer agora? De agora em diante. Vamos esquecer o passado. Página virada. Foi ridículo aquela abertura do William Bonner. Foi assim, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vamos ver aqui o que o Lula fala sobre o orçamento secreto. Você acha que o mensalão, que tanto se falou, é mais grave do que o orçamento secreto? Você acha que o mensalão... Eu acho. Que tanto se falou... Eu acho o mensalão muito mais grave. Muito mais grave. E sobre o orçamento secreto, para só fechar esse tema, quero relembrá-los, e para quem não sabe, quem chegou aqui hoje, essa primeira nota é do Estadão, tá ali, o Estado de São Paulo, Breno Pires, 21 de agosto de 2021. Bolsonaro recua na política do orçamento secreto. Presidente vetou. Previsão de emenda de relator na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esquema financiado em série, reportagem do Estadão. Além do RP9, o governo também barrou emendas de comissão, RP8. 30 de novembro de 2021. esquerdadiario.com.br, Movimento Revolucionário de Trabalhadores. Uma página de esquerda. Orçamento secreto. Rogério Carvalho, do PT, deu voto decisivo para aprovação do novo orçamento secreto. Em votação super apertada, 34-32, o voto do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, foi decisivo para que novas regras para a chamada emenda de relator, mais conhecida como orçamento secreto, devido à falta de transparência, fosse aprovado no Senado. O orçamento secreto, que o Lula estava lá criticando, foi aprovado com voto decisivo do Rogério Carvalho, do PT. E para reforçar também, Globo, do jeito que o Lula gosta,
Congresso derruba veto e governo terá de pagar emendas de relator segundo prioridades definidas pelos parlamentares. O Congresso derrubou, nessa sexta, dia 17 de dezembro, o veto de Bolsonaro. Bolsonaro havia vetado o dispositivo da LDO, as emendas de relator. Segundo técnicos do Congresso, na prática, o governo perde a discricionalidade, a liberdade para decidir sobre os recursos, sobre as emendas de relator de rúbrica RP9, que ficaram conhecidas como orçamento secreto. E o governo vetou sob a justificativa de que o Ministério da Economia argumentou que a proposta contraria o interesse público. O Congresso já havia tentado incluir esse dispositivo na legislação em 2019, mas o governo vetou o trecho e o veto foi mantido. Ou seja, Bolsonaro vetou em 2019, conseguiu manter o veto. Bolsonaro vetou em 2021, só que dessa vez o Congresso derrubou o veto. E quando a lei foi aprovada, graças ao voto decisivo de Rogério Carvalho, do PT. Mas o Lula falou o que quis e o William Bonner não fez nenhuma questão de desmentir. Vamos continuar. Esses dois temas agora, para mim, são os mais importantes de toda a entrevista do Lula. Mais importante de disparada. Começar aqui pela Veja. E eu vou dar play num áudio do Lula. Parte do agronegócio é fascista e direitista, diz o Lula. Tá vendo aí, né? Tem uma parte que não presta. Tem uma parte que não presta. Vamos ouvir juntos. Eu achei que o cara colocou o vídeo, ele colocou uma legenda diferente, mas vamos ouvir juntos. Agora, antes da gente abordar um pouquinho mais sobre o Sem Terra, é preciso fazer esse esclarecimento, porque como o senhor colocou, parece que o setor do agronegócio não tem a ver, é contrário, faz oposição ao meio ambiente sustentável, que não é verdade. Faz não, você não acabou de ver. Veja, o agronegócio, sabe, que é fascista e direitista, porque os empresários sérios que trabalham no agronegócio, que tem comércio com o exterior, que exporta para a Europa, para a China, esses não querem. Você vê que ainda fala da questão do meio ambiente sustentável. No bate-papo de ontem, o Lula fez questão de citar nominalmente o Blairo Meggi, o rei das sementes. O Blairo, eu tenho certeza que é um cara muito sério, que não desmata. Agora esse agronegócio aí da direita, rapaz, esse é um problema. Mas vamos continuar. O Lula também falou, mas aqui eu não consegui achar nenhum vídeo na internet, mas a Metrópolis aqui transcreveu a fala do Lula. Lula critica setores fascista e direitista do agronegócio em entrevista ao Jornal Nacional. Em outro pedaço, o Lula fala o seguinte: você está lembrada, falando com a Renata, que o atual presidente tinha um ministro do meio ambiente que dizia que era para invadir a boiada para desmatar a Amazônia? Nós não precisamos plantar milho, soja ou cana, nem criar gado na Amazônia. O que nós precisamos é explorar corretamente, cientificamente, a biodiversidade da Amazônia. A Amazônia, ela tem a lei que você pode explorar 20% da terra, né? 80% você tem que conservar. Não pode plantar milho, não pode plantar soja, não pode plantar cana, nem gado. Mas pode. O que é explorar corretamente? Você consegue perceber que é uma afirmação muito vaga? É tipo, o que é ser sustentável? Quem que define parâmetros de sustentabilidade? Quem define o que é SG? Quem define o que não é? E aqui começou a pegar muito pra mim. Porque tem uma outra fala do Lula, que eu já trouxe em vídeo várias vezes. Tá na entrevista, tá na nota do Brasil 247. Lula diz que não há soberania sem emprego, comida na mesa e respeito ao meio ambiente. Respeito ao meio ambiente, né? Abre aspas, ali embaixo. Ó. Um país pode ter toda a riqueza do mundo, mas se o povo não tiver direito de tomar café da manhã, almoçar e jantar, esse país não é soberano. Um país pode ter toda a riqueza do mundo, mas se o povo não tiver emprego, salário, que dê sustento para a família, onde está a soberania? Aí ele vem agora. Um país pode ter toda a riqueza do mundo, mas se o governante não cuida de forma responsável da política ambiental para evitar o plantio de coisas desnecessárias em áreas que precisam ser preservadas, cadê a nossa soberania? A nossa soberania não pode ser um discurso, ela tem que ser uma prática. E aí você junta aqui, plantio de coisas desnecessárias. E o Lula está falando, não precisamos plantar milho, soja, cana, nem criar gado na Amazônia.
Outro ponto, onde é a Amazônia? Onde começa, onde termina? Ali na região, assim, o estado do Amazonas deve ser tudo Amazônia. Ali no estado do Pará, até onde vai a Amazônia? Entra um pouquinho também lá em Goiás, Tocantins, Mato Grosso, até onde termina. E começa muito preocupado com a Amazônia. E o Pantanal? Também não vai poder nada na região do Pantanal? Onde é que fica o Pantanal? Será que não pode? É meio complicado, né? Será que as regras atuais no Brasil já não são o suficiente? Será que apenas respeitar a legislação atual que já prevê a conservação de 80% das terras, será que isso já não é o caminho? Mas não, pode explorar. O que é explorar corretamente? Aí isso começou a me incomodar um pouquinho. Mas beleza, calma que tem muito mais coisa. Aí vejam só. O Lula também foi desmentido pelo Metrópolis. No Jornal Nacional, Lula diz que MST só invadiu terras improdutivas, mas registros desmentem a afirmação. Em 2009, durante o governo Lula, grupo invadiu uma fazenda e destruiu 5.000 pés de laranja. Em 2013, no governo Dilma, uma pesquisa universitária foi destruída. Tem 40 minutos de vídeo, eu vou mandar esse vídeo no Telegram. Você consegue ver. O Metrópolis colocou o Lula falando, né, que... Olha lá, ó. Eu queria que vocês me dissessem qual foi a terra produtiva que os sem terras invadiram. E depois o Metrópolis coloca 2 recortes de TV, de programas de TV do passado, do caso de 2009 e o caso de 2013. Mas vamos continuar. Só para trazer essa notícia aqui, ó. Flávio Bolsonaro posta uma nota do Estadão. Invasões do MST crescem 45% na era Lula. O movimento do Sem Terra fez 45% mais invasões durante os últimos 4 anos no governo do aliado Lula, do PT, do que no segundo mandato do FHC do PSDB. Foram 992 invasões de janeiro de 2003 até ontem, contra 683 registradas de 99 a 2002, segundo as estatísticas da Comissão Pastoral da Terra, CPT, em reportagem publicada neste sábado no Estadão. MST, hein? Mas o Lula falou que o MST mudou. O Lula falou que o MST mudou. Agora é um grande produtor. Grande produtor. E vejam só. Vejam só, vejam só, vejam só. Temos aqui um vídeo. Nós vamos ouvi-lo. Cadê MST? Aqui. Não sei se você sabe, o MST hoje tem várias cooperativas. O MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. Você tem que visitar uma cooperativa do MST, Renata. Você vai ver que aquele MST de 30 anos atrás não existe mais. Agora o Bolsonaro está ganhando alguns fazendeiros porque está liberando armas. Sabe? Tem gente que acha que é bom ter arma em casa, que acha que é bom matar alguém, não. O que nós queremos é pacificar esse país. Não sei se você sabe, o MST. Vamos começar do fim para o começo. Você percebe que o Lula está bem incomodado com a situação aí que os proprietários rurais estão tendo o direito de conseguir ferramentas para defender a sua propriedade. Isso incomodou o Lula bastante, né? Ele ainda fala que Bolsonaro está dando. Eu até hoje não sei qual é o problema do governo. Sei lá, minha vida eu nunca vi. Beleza. E depois o Lula faz questão de frisar, né, o papel de produtor do MST do arroz orgânico. Arroz orgânico. Plantar soja, cana, criar gado lá na Amazônia. Isso não pode. Agora sim, não na Amazônia, mas nos locais onde a MST produz, a criação de arroz orgânico é um grande destaque. Comida orgânica é uma coisa bem interessante, né? Não vou falar que pode realmente ser muito melhor, etc. Mas eu acho que nenhum de vocês vai discordar de mim. Em geral, o preço da comida orgânica é um pouquinho maior. Eu vi essa postagem aqui ontem. Arroz branco Carrefour, R$ 3,99. Arroz orgânico do MST, R$ 13,11. É bacana. E acho que as pessoas deveriam ter liberdade de comprar o que quisessem. Mas você já pensou se começar a movimentar o Brasil de modo que o único caminho seja a produção orgânica? Você começa a movimentar o Brasil para um lado onde só pode fazer se for orgânico. Se não for orgânico, não pode plantar. Será que isso não pode encarecer o custo de produção? Será que isso não pode até levar a uma falta de produto, a falta de oferta no mercado? E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso?
Aquele ali é o João Stedley, o grande líder do MST. Ao lado dele está a Vandana Shiva. Para quem não sabe quem ela é uma ativista ligada aí às causas do meio ambiente. E ela é apontada como a principal intelectual por trás da decisão do Sri Lanka de parar de utilizar os fertilizantes químicos e adotar apenas os fertilizantes orgânicos. A questão do fertilizante orgânico fez com que o Sri Lanka enfrentasse agora uma catástrofe. Assim, a economia quebrou de vez, porque as produções diminuíram e muito. Você não estava conseguindo assim, o mesmo volume de produção. E o país está passando fome. O país está passando fome. Foi verificado aqui, ó. Vandana Shiva foi fundamental para convencer o Sri Lanka a se tornar orgânico em 2021. Uma decisão que mergulhou o país em uma catástrofe alimentar. Previsível, segundo o rapaz ali. Aqui está traduzido já. Aí vejam só. Quando você olha o MST e essa questão do orgânico, a Vandana Shiva é realmente uma amiga. Você vê, ó, a ativista e filósofa Vandana Shiva deixa seu recado no Seminário Internacional e Terceiro Seminário Nacional, Agrotóxicos, Impactos Socioambientais e Direitos Humanos, que aconteceu na cidade de Goiás. Ela está sempre aí batendo, né, o cartão nos eventos do MST. Tá lá, ó. RT MST Oficial. Em 2009, 1 bilhão de famintos nas estradas do mundo. Entrevista com a indiana Vandana Shiva. Perfil oficial do MST em 2010, por uma revolução verde, sem químicos e transgênicos, por Vandana Shiva. Lá, né, para os ladrões de territórios férteis, também lá na Vandana Shiva, no MST. O Lula também já participou de eventos onde ela estava, contava até com a presença do Noam Chomsky. Isso aqui a gente já comentou em vídeo passado. Outro aqui, ó, 2012, O Tempo e o Modo, que conversou com 10 personalidades, como a ativista indiana Vandana Shiva. Na entrevista, Lula fala sobre ecologia, crise na Europa, sobre a presidente Dilma e sobre seu próprio futuro. Isso aqui foi 9 de julho de 2012. E aí eu fico me questionando, cara, o que o Lula está planejando para o agronegócio brasileiro? Não pode plantar coisas desnecessárias, o MST é um grande produtor, comida orgânica. Vandana Shiva adere ao abaixo assinado Lula Livre. Eita, esse é sensacional. Sensacional, hein, Lula? E aí, vejam só. O MST e a turma da esquerda, eles chamam defensivos agrícolas de agrotóxicos. E o uso da linguagem é bem complicado, porque uma coisa é um defensivo agrícola. E eu não estou falando que ele não possa causar problemas, você utilizar demais, etc. Beleza, pode causar problemas na alimentação humana, etc. Mas você chamar de agrotóxico, será que realmente, assim, é uma coisa pra matar as pessoas? Assim, pô, bicho, que onda é essa, pô? Você vê, ó, campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Tá lá o MST, Vandana Shiva. A Vandana aí fez o Sri Lanka não chama fertilizante químico. Não vai poder também utilizar defensivo agrícola. E aí? E se a produção no Brasil reduzir muito? Eu acho que no Brasil não falta comida. E o restante do planeta? A gente vai entrar num caos alimentar pior do que já está acontecendo agora? E aí vejam só. Humberto Costa. Vitória. Conseguimos adiar a votação do PL do veneno. Não é nem mais agrotóxico, agora já é veneno. A pressão funcionou e o Senado vai debater e ouvir o representante da ONU que condena o projeto. O Lula, quando a gente mostrou lá o Hugo Chávez, né, com o discurso bem similar, o Lula fala que assim, não, os países têm que lidar com seus problemas. Então, se o país tem que lidar com seus problemas, por que tem que ouvir o representante da ONU? Por que os representantes brasileiros não podem tomar sua própria decisão, ouvindo até os especialistas brasileiros? Para que ouvir o representante da ONU? Ainda mais num tema ligado ao meio ambiente, que eu não estou trazendo isso daqui de forma aleatória. Vejam só. Aqui são alguns itens do programa de governo do PT. Está aí publicado, tem 21 páginas no arquivo PDF. O item 68 está falando o seguinte: a produção agrícola e pecuária é decisiva para a segurança alimentar e para a economia brasileira, um setor estratégico para a nossa balança comercial. Precisamos avançar rumo a uma agricultura e uma pecuária comprometidas com a sustentabilidade ambiental e também social. Sustentabilidade social. Isso aqui está com cheiro de ESG. Sem isso, perderemos espaço no mercado externo.
Será que o Lula está se referindo, um exemplo, à due diligence, a política europeia, que quer classificar o Brasil, rastrear toda a cadeia para você poder vender, comprar e vender, que inclusive também critica a questão da soja, da carne bovina. Item 10. Temos compromisso com a sustentabilidade social, ambiental e econômica e com o enfrentamento das mudanças climáticas. Esse daqui não SG na veia. Lula 100% agenda verde. Isso requer cuidar das nossas riquezas naturais, produzir e consumir de forma sustentável e mudar o padrão de produção e consumo de energia. Mudar o padrão de produção, beleza, não. Assim, eu também não entendo muito o padrão de produção, porque o Brasil hoje já é um exemplo no que diz respeito à energia renovável. A principal parcela da energia gerada no Brasil vem da hidrelétrica, energia renovável. Então, assim, mudar o padrão, assim, o Brasil usa muito pouco, né, combustível fóssil, de pensar assim. Só que quando ele fala assim, mudar o consumo de energia, vai ter que usar menos. Assim, o que é mudar o consumo? Mudar o consumo, mudar, comprar mais ou para menos? Como assim? Eu realmente quero entender o que seria mudar o consumo de energia. Aí ele fala, ó, participando do esforço mundial para combater a crise. Somaremos esforços na construção de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, no avanço da transição ecológica, para garantir o futuro do planeta, apoiando o surgimento de uma economia verde. Então, tá bem assim, né? Tá aqui, óbvio. Item 90. O Brasil precisa construir sua trajetória de transição ecológica com base no conhecimento tradicional e científico. A emergência climática se impõe. A ciência não deixa margem para dúvidas. Não tem dúvidas. O aquecimento global é inequívoco, promovido pelo atual padrão de produção e consumo, com resultados cada vez mais catastróficos. E aí, olha só que interessante. Essa semana, a gente até trouxe em vídeo, só na CNN dia 23 de manhã, Lula fala sobre possível política externa de seu governo caso seja eleito. Eu quero dar play aqui só nesses 15 segundos do que o Lula fala sobre as ditaduras. Escuta só. Os seus adversários políticos costumam acusá-lo de apoiar ditaduras latino-americanas de esquerda. Para um democrata, isso não soa como uma contradição, candidato? Não. Primeiro, para um democrata, a gente precisa respeitar a autodeterminação dos povos. Cada país cuida do seu nariz. Cada país cuida do seu nariz. Beleza. Na coletiva, o petista criticou a atual relação de Bolsonaro, do Brasil com o resto do mundo, e disse que o país tem potencial para voltar a ter protagonismo internacional. O candidato afirmou ainda que, se eleito, a questão climática será prioridade e defendeu uma nova governança mundial para tratar do tema. Cadê aquela história que cada país cuida do seu? Aí agora tem uma governança mundial? Porque o Brasil não pode cuidar, pô. Aí depois ele reclama da questão da ONU, que eu trouxe só o print que eu trouxe em vídeo. 7 de maio, o Lula tuitou o seguinte: defender nossa soberania é defender a integração da América do Sul, América Latina e Caribe, fortalecer o Mercosul, a Unasul, a CELAC, os BRICS, estabelecer livremente as parcerias que forem melhores para o país. É lutar por uma nova governança global. Eu não consigo entender como a governança global ela se encaixa num contexto que cada país toma conta do seu nariz. Eu não consigo entender, porque assim, se tem uma forma de governo, né? Assim, você está governando de certa forma, globalmente, como cada país cuida do seu nariz? Não é uma governança global? Eu achei essa postagem aqui da Carla Zambelli de 20 de janeiro de 2022. Tá sem o verificado, porque a Zambelli ela mudou a arroba dela, colocou a Zambelli 2210, mas é o perfil dela. Se você abrir, tem lá 1.900.000 seguidores. Olha o que o Lula fala sobre governança global e meio ambiente. Construir um outro mundo. Por isso eu queria lhe dizer uma coisa que eu defendi no Congresso, em Genebra, no Parlamento Europeu. Nós precisamos rediscutir uma nova governança mundial. Uma nova governança. A gente não vai resolver a questão ambiental se a gente deixar por conta do Estado Nacional. Porque quando você aprova uma coisa numa conferência para discutir meio ambiente, essa coisa volta para dentro dos estados para eles aprovarem. E normalmente os congressos não aprovam. Você sabe que eu era presidente em 2008? Em 2008...
Lula fala que cada país cuida do seu nariz. Depois ele tá reclamando que chega lá, o pessoal não quer fazer. Ou seja, na hora de lidar com essas questões do mundo verde, aí pode vir uma coisa de cima para baixo. Aí pode ter uma governança global de cima para baixo para ordenar o que tem que ser feito e o que não pode ser feito. Estranho, viu? É só pergunta. No item 91 do programa de governo do Lula, fala o seguinte, ó, os custos de não enfrentar o problema climático são inaceitáveis. Ou seja, os custos de não enfrentar não dá para aceitar. Os custos para enfrentar são aceitáveis? O oposto é verdade? Com projeções de forte redução do PIB e perdas expressivas na produção nacional no médio prazo. E principalmente, perda de vida, blá blá. Aí ele fala, né, que nosso compromisso será cumprir de fato metas, como o país assumiu na conferência de 2015 em Paris, e ir além, garantindo a transição energética, a transformação das atividades produtivas para um paradigma de sustentabilidade em dimensões ambiental, social e econômica. Vai mudar o paradigma, você vai fazer uma revolução. Quando o Lula fala que os custos, né, são inaceitáveis, essa questão do custo eu achei interessante, porque em 14 de agosto, o Gustavo Petro, ele compartilhou um artigo mesmo, da London School University, London School of Economics. O artigo está aqui depois já. London School of Economics. E ele falava o seguinte, ó, aqui você encontra um importante estudo sobre a economia e a crise climática na América Latina, a possibilidade de um grande plano verde, né, se integrar a América Latina, que meu governo está disposto a apoiar. O Petro está disposto a apoiar. O Lula também defende uma governança global sobre o tema. Então, pelo menos essa parceria Lula-Petro, eu acho que sai fácil do papel. O artigo fala o seguinte, ó. Comércio latino-americano na era das mudanças climáticas. O impacto das mudanças climáticas será mais devastador na América Latina do que na maior parte do mundo. Não combater vai trazer prejuízos para o Brasil. É exatamente o que o Lula está falando, ó, no negócio dele. É exatamente o que o Gustavo Petro também está falando. Influenciando também a capacidade do comércio da região e suas perspectivas de exportações a longo prazo. Lula falou que o impacto era no médio prazo. Longo, médio é relativo, né? Porque não está falando médio prazo é quanto tempo é médio prazo? 5 anos? Longo prazo, quanto tempo é longo? 6 anos? Os caminhos para a cooperação regional em torno da transformação verde da política industrial e a adequação de um pacto verde da América Latina para apoiar a transição para economias sustentáveis, competitivas e inclusive na região. Está falando isso que é o objetivo desse evento. Esse documento consta com a palavra Brasil aparece 76 vezes, até o BNDES aparece por aí. O cara que escreveu esse artigo é seguido pelo Petro, pelo Boric, pelos ministros da economia do Chile, da Colômbia. O cara também seguido por um perfil ligado à ONU. Sim, é interessante isso, como as coisas são colocadas. E aí eu fico me questionando, né, vendo tudo isso daí. O que é que o Lula realmente planeja para o agronegócio brasileiro? O aliado do Lula, o Josué Gomes, deixou, sim, de forma bem aberta, clara, o documento que a Fiesp está entregando para os governadores do estado de São Paulo, que eles esperam um desenvolvimento baseado na agenda do ESG, um desenvolvimento também que se paute sobre a quarta revolução industrial. E fica o questionamento. Será que vai ter... Como serão essas novas regras? O que é que o Lula realmente... O que é que o Lula define como soberania nacional? Quando é válido ter uma governança global? Quando cada país pode cuidar do seu próprio nariz? São perguntas aí que eu acho que o Jornal Nacional, né, jamais vai perguntar ao Lula. Eu acho que jamais teremos essa oportunidade. Eu acho que dá para ter um vislumbre do que pode vir, mas tem gente que quer pagar para ver. Antes de encerrar o vídeo, só queria reforçar, Bonorinho hoje estará no Pânico, agora, né, acho que a partir de meio-dia, não sei que horas ele entra, tá voltando meio-dia, não sei se ele entra ao meio-dia confirmado, às 4 da tarde, vai estar com Muzi e com Cariani. Eu vou mandar para vocês esse vídeo aqui, pra vocês sentirem um pouco do clima que Bolsonaro pode encontrar. O Muzi aí falando de jornalistas e o Júlio Balestrin no vídeo que não vai estar lá, mas é amigo do Paulo Muzi e do Cariani, ele falando sobre a Rede Globo, né? Façam um favor para si mesmos, parem de assistir a Rede Globo. E hoje também tem um novo episódio do Notícias de Quinta, meio-dia 34 tá no ar, o link tá aqui na descrição.
E é isso, meus amigos. Fico por aqui. Lembra de curtir, compartilhar. Se gosta do meu trabalho, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon aqui na descrição. E eu vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, galera. Fui!